Então, queridos irmãos, bom dia. Na reta final mesmo, hoje é o penúltimo capítulo do livro Desejar a Todas as Nações. Quem não acompanhou essa leitura, é só ir lá no YouTube e digitar intercessão.aspar e aí vai aparecer todos os estudos que já fizemos aqui no canal, estudos maravilhosos. E a leitura desse livro foi espetacular. Compartilhe, porque se tocou você, fez algo na sua vida, com certeza vai fazer algo na vida das pessoas. Então, compartilhem esses momentos maravilhosos que passamos aqui na presença do Senhor. E hoje o tema é A Viagem para Emaús, baseado no capítulo 83 do livro Desejar a Todas as Nações. E quem está conosco é o missionário Herbert Júnior, do CAMIT. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, Herbert. Amém. Muito bem, queridos irmãos, que a graça e o amor de Cristo esteja com todos. Vamos, nesse momento, focar a nossa atenção para esse conteúdo, que é um conteúdo bastante envolvente, né, e, ao mesmo tempo, reconfortante para nós, assim como foi para as pessoas que estavam envolvidas nesse capítulo. Então, eu compartilhei a tela aqui, me confirmem se está dando para os irmãos verem, por gentileza. Está dando para ver aí, irmã Alexandra? Sim. Sim. Muito bem. Então, nós estamos no capítulo 83 do livro Desejado de Todas as Nações. Eu me baseei neste livro aqui, que é o Desejado de Todas as Nações, numa linguagem mais jovem, com o título Libertador. Mas, se os irmãos quiserem procurar depois, está é só analisar em paralelo com o capítulo normal do livro Desejar Todas as Nações, que tudo que eu vou falar aqui está baseado nele. E esse capítulo, ele está em Lucas, né? Está baseado em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 33. Então, vamos entender o que se passou por esse capítulo. No dia da ressurreição, no fim da tarde, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, uma pequena cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. Então, os discípulos, eles tinham ido a Jerusalém. Logo em seguida nós vamos entender o que eles foram fazer lá. E eles estavam agora voltando, né, de Jerusalém eles estavam indo para Emaús. Então, Emaús era uma cidade bem pequena, era praticamente uma vila. E ela ficava a noroeste de Jerusalém, a 12 quilômetros. Então, ficava bem acima de Jerusalém. Então, qual era o contexto que se passava aqui? Então, esses discípulos tinham ido comemorar a Páscoa, lá em Jerusalém, e eles ficaram perplexos demais com os eventos ocorridos. Eles tinham ouvido, então, como vocês viram no slide anterior, já era, no final, no horário da tarde do dia da ressurreição, quando Jesus tinha ressuscitado. Então, ele já tinha ouvido a notícia sobre a retirada do corpo de Cristo, como também o relato das mulheres que tinham visto os anjos e encontrado a Jesus. Então, ou seja, eles estavam... já tinha chegado para eles a notícia que o túmulo de Cristo estava vazio, né? O sepulcro dele estava vazio, e também o comentário ali, né, de que as mulheres tinham visto, né, tinham visto o anjo, tinham se encontrado com Cristo, então eles estavam dialogando sobre isso. Voltando para casa, conversavam sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca antes estiveram tão completamente desanimados. Então, irmãos, aqui dá a entender que possivelmente eles viram o momento ali que Jesus foi julgado. Eles com certeza estavam de longe vendo isso, né? Eles viram possivelmente Jesus subindo ali para o Calvário, né, diante daquela multidão. Então, o capítulo fala que eles vinham comentando sobre isso, assim, muito tristes, né? E até mesmo assim se perguntando, será que era mesmo o Messias? Porque como um homem com tanta autoridade, como um homem
que tinha assim, um poder muito grande, né, através dos seus milagres, Cristo já tinha demonstrado isso, por que ele se deixou ser tão humilhado daquela maneira? Eles até perguntaram, seria esse mesmo o Cristo? Né? E enquanto eles conversavam sobre isso, durante a jornada, um estranho se uniu a eles, mas de tão absortos que estavam em sua tristeza, não se preocuparam em observá-lo mais detidamente. Ou seja, eles estavam tão distraídos com a sua tristeza que eles não tiveram pressa em perceber quem é que estava acompanhando eles. Né? Eles continuaram a expressar seus pensamentos e a discutir as lições que Cristo havia ministrado, as quais pareciam incapazes de compreender. E um fator interessante, irmãos, que enquanto Jesus estava acompanhando eles, né, Jesus chegou a perguntar para eles, né, sobre o que vocês estão discutindo. E eles questionaram, né, Jesus, dos dois discípulos ali, um deles chamado Cleopas, ele fez essa seguinte pergunta para Cristo. Ele falou assim, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias, nesses últimos dias? E, irmãos, olha só, Jesus desejava confortá-los. Eles choravam. E Jesus queria muito enxugar suas lágrimas e enchê-los de alegria e felicidade. No entanto, primeiro era preciso ensinar-lhes algumas lições que nunca seriam esquecidas. Então, irmãos, eles contaram para Jesus, né, que o que tinha acontecido ali. Eles até falaram com um tom muito decepcionante, assim, eles comentando a respeito do seu mestre, né? Então eles falaram assim, olha, um profeta poderoso em palavras e poderoso também em obras diante do trono de Deus, do trono de Deus, ele foi pego pelos sacerdotes, por nossas autoridades, e foi condenado à morte e à crucifixão. Então, eles comentaram isso para Cristo, né? E Cristo, eu imagino que Cristo estava assim, com uma expectativa muito grande de ali consolar eles. Mas Jesus precisava o quê? Ensinar para eles uma lição que mais lá na frente eu vou comentar com vocês a respeito dessa lição que Cristo queria deixar para eles. E um fator interessante, irmãos, que Jesus já tinha falado isso para os seus discípulos, né? Com certeza ali esses dois discípulos já tinham ouvido. Tudo o que Cristo passou, ele já tinha comentado com os discípulos, já tinha antecipado isso para os discípulos, só que eles tinham esquecido. E esses dois discípulos mostraram muito bem isso, né? Que eles não lembraram das palavras de Jesus. Mas o capítulo fala que existia um outro grupo que estava lembrando muito bem das palavras de Jesus. E esse grupo eram os sacerdotes e os líderes religiosos. Eles não se esqueceram do que Jesus tinha falado. E as pessoas que amavam Jesus, que estavam próximo dele, acabaram esquecendo. Mas olha só. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Começando por Moisés, o início da história bíblica, Cristo explicou as coisas concernentes a ele próprio em todas as escrituras. Então, irmãos, eu achei muito, muito bonito e, ao mesmo tempo, serve também de base, isso aqui que Cristo falou para nós, isso aqui que Cristo falou para os seus discípulos, também para nós, porque eu já vi, gente, pessoas assim, irmãos da nossa fé, quando comentam a respeito da nossa história, alguns até falam, poxa, irmão, quando a gente vai falar sobre a reforma, né, a gente tem que começar falando desde lá dos reformadores, desde lá de Lutero, e passa pelos outros reformadores, aí passa por 1844, e passa ali pelo desenvolvimento da Igreja Adventista, até chegar em nós, ou seja, a gente percorre um caminho muito longo. E a nossa resposta pode ser essa aqui, igual a de Cristo, falou assim, mas não está errado, está correto, qual o problema de estender um pouco a nossa explicação para falar sobre a nossa história? Jesus fez isso. Ele começou falando ali desde Moisés, ali, desde o Gênesis. Com certeza ele percorreu ali por Gênesis 3,15, quando Deus fala lá para a serpente, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a minha descendência, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Com certeza ele passou ali por Moisés no Egito, falando, ó como Moisés era um exemplo de libertador e guia, assim como o Messias. Passou ali pelo ritual do santuário, falando para os discípulos ali, o que significa o cordeirinho, o que significava o sacerdote,
o que significava o templo, né? E foi passando, né, pelos outros profetas, por Isaías, por Malaquias. Então, não existe mal nenhum você estender um pouco na explicação, desde que você chegue, né, ao propósito, né, disso, no final de tudo, né, que você chegue ao sentido da coisa, né, ao sentido do assunto, né? Então, foi assim que Cristo fez, né? Então, ele foi pegando ali, explicando, olha, mas já não estava escrito a respeito disso, isso. Já o profeta Isaías já não tinha falado do sofrimento do Messias, né? Então, e à medida que eles iam falando, o coração dos discípulos ia se acendendo e começou a surgir uma esperança neles, né? Se ele tivesse se revelado logo no início, eles não teriam desejado nada mais. Porém, era preciso que eles entendessem os símbolos e profecias do Antigo Testamento. Sobre elas é que sua fé deveria estar firmada. Cristo não realizou nenhum milagre a fim de convencê-los. Seu primeiro trabalho foi explicar as Escrituras. Então, irmão, nós vimos aqui, né, o propósito de Cristo em não ter se revelado, né? Ele poderia ter se manifestado ali, eles poderiam ter identificado ele naquele momento, seria uma maravilha, com certeza, a história seria outra. Só que nós vamos ver aqui um dos propósitos de Cristo, e esse propósito de Cristo aqui se estende até nós. Eu vou comentar um pouco melhor ele lá na frente, não vou explorar muito ele aqui, porque isso aqui vai ser importante para nós. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para os irmãos. Mas foi por essa razão aqui que Cristo não se manifestou para eles já ali naquele momento, né, já se revelou para eles, porque Cristo queria voltar a atenção deles e a sua fé para a sua palavra, para as suas escrituras, para as escrituras sagradas. Durante a viagem, o sol tinha se posto e os lavradores dos campos já haviam deixado seu trabalho. Quando os discípulos estavam para entrar na casa deles, o estranho deu a entender que continuaria sua viagem. Mas os discípulos tinham fome de ouvir mais dele. Fique conosco, disseram. Irmãos, é interessante que nas Escrituras falam que Cristo ele não aceitou o convite imediatamente deles, né? E aí eles tiveram que insistir com Cristo, né? Então eles foram bastante persuasivos, até falaram assim, olha, a noite já vem, o dia já está findando e fica conosco, né? Descansa conosco. E Cristo ele cedeu a esse pedido, né? E entrou para ficar com eles. E foi ali que algo maravilhoso aconteceu, né? Então, quando Jesus entrou ali com os discípulos, né? Logo os discípulos prepararam um jantar simples e o serviram diante do convidado, que havia se sentado à cabeceira da mesa. Foi então que ele estendeu as mãos para abençoar o alimento, exatamente da mesma forma que o mestre costumava fazer. Então, no momento que Jesus foi pegar o alimento para abençoar, né, despertou um gatilho nele. Falou assim, olha, parece alguém parece o nosso mestre, assim como o nosso mestre faz. Os discípulos ficaram atônitos, olharam de novo e viram a marca dos pregos em suas mãos. Os 12 exclamaram, é o Senhor Jesus. Eles se levantaram para se prostrar a seus pés, mas ele desapareceu. Irmãos, vamos tentar imaginar aqui, vamos tentar colocar se a gente pudesse, né, se a gente tivesse a capacidade de a gente colocar uma máscara ou uma lente para enxergar como esses discípulos enxergaram essa situação, esse contexto, eu imagino que até nós ficaríamos assim, espantados e ao mesmo tempo uma alegria indescritível de tentar ali compreender o que estava acontecendo. Tipo, eles estavam numa expectativa muito grande, eles já estavam felizes com que aquele estranho viajante já estavam falando para eles, né? Tanto que eles queriam ouvir mais, né, dele do que ele tinha para falar. Aquilo estava sendo muito reconfortante para eles. E ali, naquele momento, eles viram que era a pessoa que eles tanto amavam, que eles tanto admiravam e seguiam. E, de repente, sumiu. E aqui o Espírito de Profecia fala, o testemunho fala que, no momento que isso aconteceu, irmãos, eles
ficaram tão alegres com o que eles tinham presenciado que passou a fome, né? Passou tudo. Com essa grande notícia para dar, seu cansaço e fome desapareceram. Eles deixaram o jantar sobre a mesa, intacto, e saíram correndo pelo mesmo caminho pelo qual vieram, para levar as novas aos discípulos na cidade. Quando o estranho viajante ainda estava com eles, ele vinha caminhando junto com eles ali, e eles sempre falando de Jesus, e em momento algum eles perceberam quem era o viajante que estava ao lado deles, né? E Jesus, quando falava para eles de si mesmo, Jesus sempre se referia na terceira pessoa, né? Imagina, ele falava assim: olha, esse homem que vocês estão falando, né? Algo já estava escrito a respeito dele, né? E à medida que Jesus ia caminhando com eles ali na estrada íngreme, né? Passando ali pelas ásperas pedras, né? Ele também ia parando para descansar um pouco, né? E os discípulos nada de perceberem ele. E ali, nesse momento que eles perceberam, eles voltaram correndo, e teve até momentos que eles se perderam no caminho, se acharam novamente, eles tropeçaram ali no caminho das rochas, e em alguns momentos eles iam se confundir no meio da estrada, né? Porque imagino que já estava escuro, né? Já estava bem escuro, mas a única coisa que eles falavam o tempo todo, repetidas vezes, era: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E eu acredito que, à medida que isso ia falando, que eles iam falando isso, a fé deles ia aumentando mais, né? E a alegria no coração deles de querer compartilhar isso. Eu acredito que já aconteceu com cada um de nós. Você viveu uma experiência tão maravilhosa, você recebeu uma notícia tão maravilhosa que você não quer guardar para si. Você deseja compartilhar com outras pessoas o mais rápido possível. Só que imagina, nós fazemos isso hoje num contexto em que a informação, a tecnologia nos permite compartilhar isso mais rápido. E a gente já fica naquela ansiedade de querer fazer isso, de compartilhar. Imagina eles, ao testemunhar desse momento tão maravilhoso ali, de ter tido o mestre com você por um bom tempo, e você não ter percebido, e no momento que você percebeu ele sumiu. Imagina agora a ansiedade deles, a expectativa deles de querer compartilhar isso imediatamente com os outros discípulos, né? A noite estava escura, mas o sol da justiça brilhava sobre eles. Eles levavam a maior mensagem que já foi dada, as boas novas de que dependem as esperanças da família humana para este tempo e para a eternidade. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque Paulo isso aqui, inclusive, esse acontecimento da ressurreição de Cristo, da manifestação de Cristo, é importante não só para esses discípulos, para os discípulos nessa época, como também é para nós hoje. Porque mais tarde, Paulo vai falar, inclusive, sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, né? Quando ele fala, né, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, irmãos, é interessante quando a gente analisa sobre as outras grandes religiões que existem no mundo, né? O cristianismo é a maior religião do mundo, né? Logo atrás dele vem o islamismo, depois vem o hinduísmo, né? E as outras religiões orientais, né? Mas, se a gente analisar, se o fundador de cada religião dessa não existir, os seguidores dessas religiões vão continuar no estilo de vida de cada religião. Mas, no cristianismo, isso não faz sentido. Por quê? Se o Cristo que nós cremos, Jesus que nós cremos, não existir, é exatamente isso que Paulo falou. É vã a nossa pregação, é vão tudo isso que nós vivemos, e é vã a nossa fé. Por quê? Nós cremos que, para aqueles que morreram fiéis às promessas de Cristo, fiéis às promessas de Deus nas suas escrituras, para eles tem uma esperança, né? Para esses que descansaram, né? Para nós que continuamos vivos, nós temos a firme certeza que existe uma vida muito melhor que essa que Cristo pode nos dar. Se ele não existir, ou seja, se ele não ressuscitou, não faz nenhum sentido isso. Apesar que nós não perdemos nada, né? Porque tudo que nós aprendemos com Jesus, mesmo, vou colocar aqui, teoricamente, mesmo que ele não exista,
tudo que nós aprendemos com ele, nós não perdemos nada, porque aprendemos a saber lidar com pessoas, aprendemos a honrar, respeitar e amar o nosso próximo, aprendemos a como viver uma vida nobre aqui nessa terra. Isso tudo Cristo nos ensina na sua vida prática. Mas se ele não existir, né, a esperança da eternidade para nós é nula. Mas, como nós sabemos, pela graça de Deus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está no céu agora intercedendo por nós, ele nos acompanha a cada momento de nossa vida. Então, por isso que essas mensagens, essas boas novas, eram muito importantes, não só para as pessoas nessa época, como também para nós hoje. E, para concluir, tem duas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos desse capítulo, que essas duas lições são atemporais, né? Que assim como serviram para os discípulos de Cristo em sua época, também servem para os seus discípulos atualmente. Então, a primeira é que nós devemos estudar as profecias, irmãos. E nesse capítulo diz essas seguintes palavras: é a luz do passado profético que apresenta os ensinamentos do Novo Testamento, com clareza e beleza. Comparar as profecias do Antigo Testamento com a história do Novo nos fornece uma prova ainda mais forte do que os milagres de Cristo. Irmãos, para nós estudarmos as profecias, nós devemos fazer o quê? Ler as Escrituras, estudar a Palavra de Deus. E muitos cristãos, muitos supostos seguidores de Cristo, eles falham aqui nesse ponto, eles deixam de estudar a Palavra. E eu aprendi uma coisa muito importante com Cristo. Cristo quer que nós questionemos Ele. Cristo quer que a gente faça perguntas para Ele, perguntas difíceis mesmo. Senhor, o que quer dizer com isso? E Ele está disposto a nos esclarecer. Ele deixou o Espírito Santo ao nosso serviço para isso. E eu até falo para os irmãos, nos momentos da minha vida em que eu tive as minhas noites escuras. O que são as noites escuras? Foram as noites de dúvida, que eu perguntei, que eu me questionei muitas das vezes perante Deus: Senhor, será que tudo que eu estou seguindo, será que tudo que eu estou crendo está correto? Teve momentos que cheguei até a me perguntar: será que Deus existe mesmo? E não existe nada de mal nisso, irmãos. A fé uma fé verdadeira, uma fé sincera, é aquela fé que faz perguntas, não é aquela fé que aceita tudo cegamente. O próprio João Batista, ele teve um momento que ele fez seus questionamentos, ele teve suas dúvidas, e ele buscou respostas para Deus, para isso, né? Então não existe nada de mal nisso, né? Não existe problema nenhum você ter dúvidas. Onde que surge o problema? É quando você só se mantém no campo da dúvida. Você não age como os bereanos. O que os bereanos fizeram quando eles tiveram dúvida? Eles foram procurar resposta nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo falava, né, tinha fundamento. Então, é assim que nós devemos fazer. Nós devemos estudar as profecias, né? As profecias bíblicas estão aí para nos esclarecer em que momento da história desse mundo estamos vivendo e qual deve ser a nossa atitude, nossa posição diante de tudo isso, né? Então, essa é a primeira lição. E a segunda lição: nós devemos, irmãos, insistir com Cristo. Então, olha só, se os discípulos não tivessem insistido no convite, não teriam sabido que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca força sua companhia junto a alguém. Com alegria, ele entrará na mais modesta casa. Mas se os residentes forem indiferentes e não lhe pedirem para que fique, ele seguirá adiante. Irmãos, eu acho muito, muito nobre e assim admirável como que é Cristo. Ele não é uma pessoa intrometida. Então, ele só entra na sua vida, ele só faz parte da sua vida ou da sua casa se você permitir. Ele é diferente de Satanás. Satanás é intrometido, ele é abusado, ele todo mundo conhece a história do prego, né? Do preguinho, né? na parede, né? E ele voltou só por causa que tinha um preguinho na parede. Ele falou: se aquele prego é meu. Então Satanás, ele é intrometido, ele mete o pé na porta, né? Ele quer entrar a qualquer custo na sua vida, mesmo que você não querendo, né? Mas quando ele entra na vida de alguém e ele se depara que na vida dessa pessoa está Cristo, ele abaixa a cabeça e fala assim: opa, desculpa, foi engano, e vai embora, né? Mas Cristo só fica na nossa vida se nós permitirmos. E ele só continua se nós permitirmos, né? A partir do momento que a pessoa não pedir que ele fique, ele vai embora. Mas se você chamar ele de volta, ele volta. Ele, com certeza, ele vai ter toda a satisfação, toda a alegria de estar presente na sua vida. Então, assim devemos ser nós. Nós devemos insistir com Cristo na nossa vida, em oração. Nós devemos insistir com Cristo no estudo da palavra de Deus. Então, procure, cada dia, assim, aprender mais com Cristo nas Escrituras, né? Como que Cristo agia
diante de situações difíceis, como que ele respondia, né, às questões da vida. Vai ter momentos que nós vamos perceber que ele vai precisar se silenciar, mas vai ter momentos que ele vai precisar se posicionar. Então, vamos aprender mais com Cristo, porque eu tenho certeza que as lições que nós precisamos aprender, ele vai nos ensinar. E as perguntas que nós queremos tantas respostas, tenho certeza que ele vai responder. Basta apenas nós o quê? Buscarmos ele, né, e insistirmos com ele. Então, que Deus nos abençoe para que nós não venhamos passar despercebidos, assim como esses 2 discípulos, mas sim sempre identificar o agir de Deus na nossa vida através de Cristo. E que ele possa, e o que ele deseja nos esclarecer, né, que possamos ter a mente aberta para compreender o seu propósito para a nossa vida. Amém?